Bom, nós vamos resolver agora o exercício 6 do capítulo 17 do livro Química Ciência Central, 13ª edição. Bom, então o exercício 6 do capítulo 17 nos pede o seguinte, né? Faça a correspondência entre as seguintes descrições de curvas de titulação com os diagramas a seguir de letra A, ácido forte adicionado a base forte, letra B, base forte adicionada a ácido fraco, letra C, base forte adicionada a ácido forte e letra D, base forte adicionada a ácido poliprótico. Né? Então, comecemos pela letra D, né? Que entre os diagramas apresentados é o mais fácil de identificar, porque se o ácido é poliprótico, diprótico, triprótico, enfim, ele terá aí mais de uma etapa, né, de neutralização, a curva do pH em função do volume, né, do titulante adicionado, são essas curvas que nós temos aí, né, vai apresentar, por assim dizer, mais de um degrau. Né? Vai apresentar 2 degraus, 3 degraus, conforme o ácido seja diprótico, triprótico, enfim. Né? Então, claramente, a curva IV, né, é a curva que apresenta essa característica. Então, letra D, base forte adicionada a ácido poliprótico, é a curva IV. Né? E, além disso, há uma outra característica, além, né, de ter mais de um degrau, né, mais de uma etapa de neutralização, se a base forte está sendo adicionada a esse ácido poliprótico, ao final da titulação, né, uma vez tendo atingido aí o ponto de viragem, né, nós vamos aí com certeza ter um pH básico, né, quando acrescentarmos um pequeno volume a mais aí da solução do titulante, né, o meio vai se tornar básico, o pH vai se tornar bastante alto, e essa é uma característica aí que também essa curva apresenta, tá certo? Então, fica assim respondido, né? Base forte adicionada a ácido poliprótico é a curva IV. Voltemos então para a letra A, ácido forte adicionado à base forte. Né? Então, no Erlenmeyer, por exemplo, eu tenho uma base forte e na bureta eu tenho um ácido forte. Né? Bom, se a base é forte, o pH inicial é bastante elevado. Né? E se o ácido é forte, uma vez atingido, né, o ponto de viragem, vou acrescentar uma gotinha a mais, né, do titulante, para que aconteça uma mudança de coloração, por exemplo, de um indicador, e eu consiga identificar o ponto de viragem. Então, eu estou adicionando um ácido forte a uma base forte. Né? O pH inicial é bastante alto, porque a base é forte, e o pH final vai ser baixo, porque eu terei um pequeno excesso do ácido no meio. Né? Então, a curva que apresenta essa característica é a curva II, 2I, enfim. Né? O pH inicial começa alto, compatível com a base forte, e o pH final ele é baixo, né, compatível com o fato de que ao final eu terei um pH ácido, eu estou adicionando aí um ácido forte e tendo acrescentado um pequeno volume a mais do titulante, né, para identificar aí o ponto de viragem, o pH do meio vai se tornar ácido. Além disso, né, é uma base forte sempre titulada com um ácido forte, né, enfim, uma vez atingido ali o ponto de equivalência, né, a variação de pH é bastante brusca, a inclinação da curva, né, é bastante pronunciada, né, enfim, tem uma queda bastante brusca no valor de pH. Né, e essa curva também apresenta essa característica. Enfim, então, letra A, ácido forte adicionado à base forte, é a curva II. Né. Letra C, já é o contrário, né? Base forte adicionada a ácido forte. Né? Bom, a base forte adicionada a ácido forte, então no Erlenmeyer eu tenho um ácido forte e na bureta eu tenho uma base forte. Se o ácido é forte, o pH inicial ele é baixo, né? Ele é baixo. Né? E vai ser atingido o ponto de equivalência e depois eu vou acrescentar um pequeno volume a mais do titulante, né? Para identificar o ponto de viragem, por exemplo, né? Pela mudança de coloração aí de um indicador, né? Tipicamente fenolftalina. Mas enfim, o pH inicial é bastante baixo, porque tem um ácido forte, vai ser atingido o ponto de equivalência e no ponto de viragem o pH vai se tornar básico, né? E um pH relativamente elevado. E além disso, como é a titulação, né? Eu tenho, no caso, uma base forte adicionada a um ácido forte, uma titulação entre um ácido e uma base fortes, né? A variação do pH atingido ali o ponto de equivalência vai ser bastante grande, vou ter uma variação de pH bastante pronunciada para um pequeno volume, né, de acréscimo aí da solução titulante.
Então, a curva que apresenta essa característica é a curva I, né? Então, a letra C, base forte adicionada a ácido forte, é a curva I, né? O pH começa bastante baixo, então tem um ácido forte, o pH final vai ser elevado, né? Compatível com o fato que eu estou titulando o ácido forte com uma base forte, e além disso, nas proximidades ali do ponto de equivalência, a variação de pH é bastante alta, né? Para um pequeno volume ali acrescentado do titulante. Então, as características todas da curva são compatíveis com essa situação, né? Base forte adicionada a um ácido forte, curva I, portanto. Então, na letra B, base forte adicionada a ácido fraco, até por exclusão, né? O que sobra é a curva 3I, né? Enfim, mas vejamos se essa curva, né, apresenta as características aí que devemos esperar. Então, base forte adicionada a ácido fraco. Então, no Erlenmeyer você tem um ácido fraco e na bureta você tem uma base forte, né? Bom, ácido fraco, o pH é ácido, né? Mas ele não vai ser tão baixo quanto seria, por exemplo, né? Quando você tem um ácido forte, né? Na curva I, por exemplo. Então, na curva 3I, o pH ele é um pH ácido, mas não tão baixo quanto, por exemplo, na curva I, onde você tem um ácido forte. Então, o pH inicial é compatível aí, né? Com um ácido fraco, né? Além disso, né? Quando você acrescenta essa base forte ao ácido fraco, o pH final vai ser um pH básico, né? Quando você tiver acrescentado um pequeno volume a mais do titulante, né? Para, enfim, assinalar aí o ponto de viragem e também, como característica da curva, né? A variação ali no valor do pH, né? Nas proximidades do ponto de viragem, ela não é assim tão acentuada, né? Quanto, por exemplo, na titulação de um ácido forte com uma base forte, né? A inclinação da curva é mais suave, né? Você não tem uma variação de pH tão pronunciada assim, em função do volume de titulante adicionado, né? Então a curva 3I, né, I, enfim, apresenta aí características, né, um perfil perfeitamente compatível com o que aparece a situação colocada na letra B, né, uma base forte adicionada a um ácido fraco. Bom, com isso então fica respondida a questão. Muito obrigado e até o nosso próximo exercício.